Boa tarde, pessoal, tudo bem? Pessoal, professor Sérgio aqui com vocês, né? Agora vocês estão iniciando aí mais um ciclo, então, né? Terceiro módulo. Eita, passou rápido, hein? Vocês viram? Esses dias estava lá no primeiro ainda, alguns reclamando, não sabia se ia conseguir ou não, mas já chegou no terceiro, né? Mesmo com essa história aí de pandemia, nessas dificuldades que a gente encontrou, os que ainda estão fazendo as aulas, né, são pessoas vencedoras e pessoas que têm um objetivo na vida, que é formar como auxiliar e técnico de enfermagem. Parabéns, pessoal. Pessoal, a minha aula com vocês é saúde mental, né? Aí a gente começa a pensar, nossa, mas o que tem a ver saúde mental com técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem? Nossa, pessoal, tem muito a ver. Tem muita coisa mesmo. Mas a primeira coisa que a gente vai começar a falar é sobre como é tratado um profissional da área de saúde que às vezes ele se acha, né, na área da saúde mental. Ah, como assim, professor? Sabe o que acontece? O problema é o seguinte. Às vezes um técnico ou um auxiliar de enfermagem, ele vai lá trabalhar num CAPS. O que é CAPS? O CAPS, ele é um centro de atenção psicossocial. Existe, pessoal, mais de um tipo de CAPS, tá bom? Eu vou explicar depois para vocês mais para frente os tipos de CAPS que existem, tá bom? Mas hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre como este profissional é visto, né? Quando você fala, eu me achei lá na saúde mental, lá no CAPS, trabalhando com as pessoas que têm algum distúrbio, né? Alguma dificuldade mental aí, muitos, até os próprios profissionais da saúde, começam a nos julgar. Começam a dizer assim, nossa, você viu aquele profissional ali, ó, ele gosta de trabalhar no CAPS porque ele é meio lelé também, né? Tem algum probleminha na cabeça, e é comum eles comentarem, né, sobre esse assunto. Porém, pessoal, o que acontece? Realmente a gente, quando trabalha no CAPS, a gente começa, né, ou começa a trabalhar com pacientes que tenham distúrbios mentais, você começa a se policiar mais se você também não tem algum probleminha, né? E aí até às vezes fica meio aí paranoico, digamos assim, né, de início. Mas assim, não é diferente com a pessoa que trabalha no setor de ginecologia, por exemplo, né? Uma mulher trabalha lá no setor de ginecologia, ela começa a prestar atenção mais sobre as doenças ginecológicas que existem, né? A pessoa que trabalha, por exemplo, lá no setor de HIV, né? Esse paciente, ele começa, esse profissional da área de saúde, ele começa a se preocupar mais com as doenças sexualmente transmissíveis, né? Qualquer coisa aí que acontece, nossa, será que, né, não tô, né? Será que eu não fui contaminado também? Pessoas que trabalham no setor de tuberculose, né, que cuida muito de pacientes com tuberculose, ele também começa a se perguntar mais, nossa, será que não tem alguma coisa aí comigo? Então assim, vai ser normal, né? Porém existe aí um grande preconceito quando se fala de saúde mental, de profissionais que trabalham na área de saúde. Porém, pessoal, é de extrema importância o técnico ou auxiliar de enfermagem fazer parte de uma equipe, né, de uma equipe que atua na prevenção e nos cuidados de pessoas com transtornos mentais, tá? Pessoal, tem um relato aqui na nossa apostila que fala de um paciente que ele chegou para participar ali dos cuidados num CAPS, né? E a pessoa que narra a história, vocês podem ler depois aí na apostila de vocês, ela diz que antes desse paciente chegar, todos eles eram unidos, né? Os médicos iam lá para cozinhar, para a cozinheira tirar férias, né? Um fazia o serviço do outro, um preenchia os papéis que era necessário, né? Tudo que era preciso fazer eles faziam, pois eles eram uma equipe, né? Eles gostavam do que eles faziam. Porém, chegou esse paciente para poder passar com eles, e na primeira vez que o paciente ele fez cocô na calça, ele sujou, precisou trocar a fralda dele, ninguém queria fazer, né? Eles queriam passar lá para o técnico de enfermagem, para o auxiliar de enfermagem. Ah, não, essa é a função dele, porque aí o negócio complicou um pouquinho, né? E às vezes, e aí eles começaram a discutir, não, mas viu, a gente que não é uma equipe, na equipe todos devem atuar.
Todos têm que trabalhar da mesma maneira, né? Aí no final da resolução desse caso, assim passando a grosso modo para vocês, eles chegaram à conclusão que qualquer um ele poderia trocar a fralda desde que, né, esse paciente estivesse com ele, pois todos, né, são partes da equipe, você entendeu? Porém, né, a preferência de fazer esse trabalho era do auxiliar ou do técnico de enfermagem. Ah, mas por que, professor, que o médico ou então o enfermeiro não podia fazer? Porque o técnico ou auxiliar de enfermagem ele teria mais prática para realizar tal procedimento, né? Prevendo, ou proporcionando assim o conforto daquele paciente, né? Eles até usam ali uma partinha que fala que uma dobra errada em um lençol ele pode não somente proporcionar desconforto para o paciente, como até úlceras por pressão, né? Então, assim, se o técnico auxiliar ele tem mais prática, opa, deixa que eu realizo, né? Isso aí é fazer parte da equipe, né? Não é só estar na equipe, é fazer parte da equipe, entendeu? Também, pessoal, fala um pouquinho aqui sobre o julgamento, às vezes, das pessoas, né? Às vezes você olha uma pessoa que tem a tatuagem, uma pessoa que se automutile, né? Colocando vários piercings, uma pessoa que às vezes quer chamar atenção, faz uma coisa, faz outra, e você julga pensando, ah, esse aí deve ter algum problema psicológico. Às vezes não. Às vezes não, essa pessoa é o estilo dele, ele não quer, ele não tem problema psicológico nenhum, né? E em outras situações também pode ser a demonstração de que eu tenho um problema e eu preciso de ajuda, né? E assim, os pacientes psiquiátricos, quando você fala de paciente psiquiátrico, já vem logo aquele medo. Eu confesso para vocês que eu mesmo quando tive uma das primeiras vezes que eu fui em um CAPS, onde tem os pacientes, uma residência que fica, né, que eles moram, eu tive assim um pouquinho de receio, porque você tem medo da violência, mas assim, tem um estudo que diz que a violência que acontece nos cuidados com um paciente psiquiátrico não é mais do que as violências que acontecem no dia a dia em qualquer local que um profissional da área de saúde atue, entendeu? Então assim, o que vai é de você saber manejar a situação, né? É você saber cuidar, você saber prestar, né, os seus trabalhos, né, lógico, se prevenindo, mas assim, de maneira correta, não tendo medo, tendo receio, tentando prender ou castigar o paciente que ele tem um problema psiquiátrico, né? E assim, pessoal, existem vários níveis de problemas psiquiátricos. Às vezes quando a gente fala assim, problema psiquiátrico, você já imagina aquele paciente esquizofrênico que bate em todo mundo, que grita na rua, que se deixar ele joga pedra, ele dá paulada, ele faz isso, faz aquilo, mas na verdade não, né? Existem, por exemplo, várias patologias psiquiátricas que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre os cuidados do técnico de enfermagem no conhecimento dessas patologias e como ele deve fazer para auxiliar a equipe, né, que atua na prevenção, nos cuidados aí desses problemas psiquiátricos. Existem pacientes que você olha para ele e não diz que ele tem um problema psiquiátrico, entendeu? Então assim, às vezes a gente tem que prestar atenção nesses assuntos. Pessoal falando aqui, ó, a pessoa que fez a apostila de vocês, ele usou até uma partinha que eu achei interessante, até grifei aqui, diz assim, ó, o preconceito é o fruto da árvore da ignorância. E, infelizmente, é a realidade, pessoal. Quando alguém olha um médico que trabalha em psiquiatria há muito tempo, eles falam, você viu, trabalhou tanto tempo em psiquiatria que ficou meio maluco, né? Vê um auxiliar de enfermagem que trabalha com pacientes psiquiátricos, já vão falar, tá ficando igualzinho, né? Mas assim, pessoal, a gente tem que ter respeito, né? Não pode ser pessoas preconceituosas, pois o preconceito é o fruto da ignorância. Nossa, mas como assim, professor? Ignorância? Ignorância, pessoal, de saber o que é doença, de saber como cuidar.
né, de saber que eu tenho o meu papel como técnico de enfermagem, que vocês têm o papel de vocês como auxiliar, como técnico de enfermagem, eu como enfermeiro, né, dentro de uma instituição que cuide de pacientes que tenham transtornos psicológicos, né, e que cada um ele é uma engrenaginha, né, de um relógio que sem essa engrenaginha o relógio não funciona. Então cada um de nós tem o seu papel fundamental dentro desta equipe, tá bom? O pessoal fala aqui um pouquinho sobre a integração então do profissional da área de saúde dentro dos cuidados com os profissionais, com os pacientes da área de saúde, né? Da área da psiquiatria, né? Então, assim, a gente tem que prestar atenção sobre isso, porque a gente deve se integrar, deve fazer parte, o técnico ou auxiliar de enfermagem, ele deve fazer parte. Pessoal, o auxiliar de enfermagem, ele é mais em um CAPS, por exemplo. O que o auxiliar de enfermagem ele faz no CAPS? Ou técnico de enfermagem? Bom, tem administração de medicação, tá? Tem as consultas que ele deve fazer a pré e pós-consulta daquele paciente. Ele tem os acompanhamentos ali que ele deve auxiliar o enfermeiro, o médico nos acompanhamentos. Ele tem também aquela percepção que às vezes o auxiliar de enfermagem, o técnico, por estar mais tempo com o paciente, ele tem a percepção de que um paciente está querendo entrar em surto, né, e já pode ali conversar com os profissionais para poder tentar, né, prover maneiras de evitar, né, aquele problema, né? Ele também pode auxiliar nos cuidados básicos, desde que seja às vezes numa ala psiquiátrica do hospital, desde troca de roupa de cama, auxílio em banho, né? E a gente vai conversando sobre isso nas nossas próximas aulas e a gente vai conversar sobre cada item da psiquiatria, né, voltada à área do auxiliar ou do técnico de enfermagem, tá bom? Pessoal, eu quero que vocês deem uma lida então aqui na apostila, né, sobre o que eu expliquei, contando um pouquinho da história aqui desse paciente. O nome desse paciente é Carlos, que a pessoa ela narra que esse paciente ele teve essa dificuldade de conseguir ser trocado. Por quê? Ser feita a higienização íntima dele. Porque o profissional auxiliar de enfermagem, ele achou assim, não, viu, você tem aqui, antes todo mundo fazia, porque agora não pode fazer, né? Mas então assim, a gente tem que lembrar que cada um de nós tem o seu papel. Todos fazemos parte da equipe, mas cada um tem o seu papel, tá bom? Pessoal, gostaria que vocês respondessem para mim duas questões referente a essa nossa início de aula de hoje, né? Sobre esse nosso início de aula. A primeira pergunta que eu quero que vocês respondam para mim é: quem é o profissional que trabalha no setor de saúde mental? Para vocês, essa é uma resposta íntima de vocês, tá? Quem que é esse profissional, né? O que é esse profissional? O que ele pensa, né? A segunda pergunta, pessoal, eu gostaria que vocês fizessem para mim uma redação de pelo menos 15 linhas falando sobre preconceito em saúde mental, tá? Eu quero que abranja, pessoal, desde esquizofrenia, que é aquelas pessoas que têm aqueles surtos psicóticos mais graves, que alguns têm violência, outros não têm, uso de drogas, de álcool, tudo entra dentro da saúde mental, tá? Eu quero que vocês façam para mim aí esse trabalhinho, essas duas questões, tá? E mandem para mim até quinta-feira, tá bom? Pessoal, boa noite, fiquem com Deus e aí a gente vai, cada dia que for passando aí a gente vai aperfeiçoando, beleza? Tá? Até mais, pessoal.